Que ele passa diretamente para o lóbulo frontal, especificamente para o córtex olfatório. Uma coisa importante que foi mencionado do tálamo, que ele estava bem ligado com o córtex sensorial primário e o córtex motor primário. Aqui, lembrando que todo neste lado é quando ele recebe informação, e para este lado está responsável pelo movimento do corpo. Aí também vimos aquela nomenclatura do posicionamento do cérebro, onde vimos a divisão aqui a superior, ou também podíamos falar giro frontal superior, e para este lado inferior, o giro temporal inferior. Aqui também a classificação anterior, posterior, e as duas faixas, aquela faixa do dorso do cérebro, que é dorsal, e a faixa que está aqui embaixo, onde se encontra o Wernicke, que seria ventral. Passamos também a relembrar duas fissuras importantes, que era a central e a fissura de Silvio. É importante porque a linguagem é perisilviana, ou seja, que é aquela que está envolvida na fissura de Silvius, ou também lateral. Lembrando também que para este lado está o Broca e para este lado Wernicke. Aí, algo importante também era que temos dois giros que estavam relacionados com a sintaxe. Eles são o giro supramarginal e o angular. E algo interessante aqui, que esse é o nosso objetivo do curso, né? Que era reconhecer aquela nova arquitetura que estava relacionada com essas áreas perisilvianas. E para este lado, que vai ser estudado ao longo do nosso curso, vemos as outras áreas que estão relacionadas com a linguagem. E estas de aqui, as posteriores, que estão relacionadas com a sintaxe, e aqui as duas anteriores, que estão relacionadas com a semântica. Sinalando também que este lado de aqui é onde acontece o N400. E a última aula que foi mencionado a evolução do pensamento da neurologia. Eu peguei os slides da professora. Vimos que no início foi predominante a era galênica, onde esta etapa levou aos neurologistas a ter conceitos totalmente errados, porque eles pensavam que existiam áreas do cérebro onde não estava protegido por nenhuma substância. Então, eles acreditavam que dentro do cérebro tinha um buraco, um espaço que estava a alma. E o resto do cérebro, ele protegia esse espaço. Então, eles não davam importância à substância e davam importância ao espaço. Para isso, depois, vimos que o médico alemão, psiquiatra Franz Gold, tinha os mesmos interesses de Galeno. Ele queria descobrir aquele massa corpórea que estava responsável pelo comportamento humano. Então, o curioso foi que ele estudou com os presos, onde esses presos estavam com as cabeças rapadas, para ele poder analisar o crânio deles. E ele fez um mapeamento do cérebro, um mapeamento do crânio deles, anotando algumas diferenças dentro do cérebro, por exemplo, as protuberâncias, os achatamentos. E algo curioso foi que quando tinha alguma protuberância, por exemplo, ele ligava com os assassinos, porque quando uma pessoa matava mais de 5 vezes, ele acreditava que o osso era empurrado e o tecido interno crescia. Tá? É muito interessante. E daí apareceu a frenologia,
que era um aparelho criado por ele aqui, né? Era uma regra que era utilizado para medir os caracteres das pessoas. Então, mas a consequência disto foi que a sociedade utilizou isso de aí e os médicos não aceitaram esse tipo de ação. E a partir de ali é que os neurologistas foram afastados da medicina. Então, já não tiveram credibilidade. E logo vimos também sobre o francês Jean-Pierre, que além de ter alguns estudos na frenologia, ele estudou com alguns animais, onde retirava, onde danhava uma parte do cérebro desses animais, mas aí não acontecia muita coisa. A diferença é que quando ele retirava um hemisfério ou também o cerebelo, né? Quando ele retirava o cerebelo, o pombo ficava inestável, sem equilíbrio. A raiz disso vai criar a teoria de campo agregado, onde menciona que quando retiramos, quando dañamos uma parte, um trocinho, um pedaço do cérebro, ou retiramos um pedacinho do cérebro, não tem muita repercussão do que quando tiramos um hemisfério ou retiramos o cerebelo. É aí que vai acontecer maiores problemas. De aí também vimos um pouco de John Wallon, um estadunidense, que ele estudou um paciente que ele trabalhava assim como supervisor, né? A professora contou, que eu gostei muito assim, a explicação, que quando o ferro atravessou a cabeça dele, ele afetou apenas a visão, ou seja, apenas ficou cego, e de aí ele estava normal, mas com o passo do tempo ele começou a ter mudanças no comportamento dele. Então é aí que esse Dr. John, ele pensa que os frenologistas não estavam totalmente errados com as ideias, porque, por exemplo, no caso do jovem, ele foi afetado apenas o sistema límbico. Então, vemos aí como que a contribuição da frenologia foi muito positiva para as anteriores pesquisas, né? As posteriores pesquisas, desculpa. E rápido, lembrar do Broca, do Wernicke também. A gente falou um pouco sobre os dois casos aí, tanto do Broca do Wernicke, onde, assim, apenas para fazer algo rápido, tinha um paciente que não podia produzir aí palavras e ele utilizava apenas a sílaba tan. E o interessante era que a prosódia desse paciente era tão normal. Então, ele começou a analisar, quando o paciente morreu, ele analisou o cérebro e viu um buraco na terceira circunvalação do lóbulo frontal anterior e o Broca relacionou com a área da articulação da linguagem. No, para o caso do Wernicke, que os pacientes não entendiam a fala, né? Tinham uma fala fluente, mas a fala não significava nada. Então, embora não tenha nenhum problema na concatenização das frases, os circuitos de produção e recepção já não eram semelhantes. E é muito interessante também lembrar o esquema que foi elaborado por Wernicke. Aquele tempo, né? Então, ele falava que chegava o estímulo auditivo para o Wernicke e ele passava para este lado, que este eram os conceitos. Apareciam aqueles conceitos que estavam espalhados no cérebro. E acontecia a mesma coisa com a área motora. Então, para poder pronunciar ou entender alguma coisa, tinha que acceder a esses conceitos. E também a área motora é encarregada pelo movimento, né, de todo o aparelho fonador para que aconteça a fala. E algo interessante também é que aqui vai ter uma ligação forte entre motor e auditivo. Então, é incrível que Wernicke faz isso, porque agora, na atualidade, a gente sabe que essa conexão seria o fascículo arqueado, né? Mas naquele tempo ele ainda não sabia sobre a existência desse fascículo. E aí eles relacionaram aquele tempo a uma forte ligação entre auditivo, ou seja, o lóbulo temporal, e o motor, lóbulo frontal.
Eh, También vimos a Wilder, canadense, que él elaborou algumas técnicas de localização de algumas áreas do cérebro. O importante aqui, a contribuição dele é que ele reconheceu aqui, reconheceu o córtex sensorial primário e o córtex motor primário. Essa foi a contribuição dele. E para passar, vimos também uma forte contribuição da Angela, né? Quando vemos aí o esquema conexionista, que apenas era Broca, e o Wernicke, aqueles responsáveis pela linguagem, Angela vai contribuir mais, vai contribuir mais. Então, como aqui tinha o fascículo arqueado, ela não apenas observa o fascículo arqueado, ela reconhece outros fascículos que estavam do lado ventral do cérebro, né? E também reconhece aquela parte mais anterior do frontal, né? Este lado. Então, ela contribui muito em reconhecer aquele trânsito dessas áreas do cérebro para poder produzir a linguagem. É, não sei quanto tempo estou, mas aí vamos com métodos invasivos, que também foi mencionado. Os métodos invasivos, aqueles métodos que vão a ser utilizados para a linguagem. Foi mencionado que estos de aqui eram aqueles muito reconhecidos, que eram Hergé e Meggi, eu não sei se pronunciar assim. Meggi, desculpe. E eles têm uma boa resolução temporal. A vantagem desses dois métodos era que a gente podia perceber a ação na mesma hora que estava acontecendo. Então, muito interessante. E estes eram mais estudados porque estes são órgãos, né? E estes que são células aqui embaixo, então eles são mais estudados pelos médicos. Então a gente vai estar focado neste lado. Aí também foi explicado sobre este método de Hergé, onde quando uma pessoa era estimulada com alguma sentença, apareciam algumas ondas que eram diferentes em tamanho e em amplitude, né? Como aqui, e que a mudança mudança elétrica era bem pequena. Para este método também foi mencionado que o importante aqui eram os estímulos, que os estímulos tinham que ser bem semelhantes. Foi mencionado também o N400, vimos a N400 e falamos com um exemplo, aquele exemplo de ligação entre verbo e um complemento. As duas frases que a gente falou foi de comeu sanduíche e comeu sandália. Então, quando a gente escuta o verbo comeu, vamos ativar todas aquelas possibilidades que poderiam ser comestíveis. E aí seria sanduíche, né? E o que eu entendi é que a onda, quando a gente escuta comer o sanduíche, a onda seria mais ou menos aqui, né? Assim. Isso mesmo. Mas, sim, aham. E quando a gente escuta comeu, mas já no sanduíche, não, sandália, aí sandália, a sandália não estava ativado, porque sandália não é algo comestível. Então, é aí que vai aparecer uma resposta imediata e vai se ativar nosso cérebro até a onda crescer, né? A onda vai crescer. Então, é aí como essas ondas, quando a onda cresce, vai ser uma resposta muito direta para entender aquelas dificuldades de percepção, tá? E por último, a gente vê esse grupo que a professora falou que era célula, né? Então, vimos aqui alguns exemplos das condições e acabamos de ver que, por exemplo, as duas frases estariam em esse lado, né? Parte de aqui.
E lembrar também que não apenas poderia ser N400, também poderia ser N500 e N300, né? Então, isso seria todo. Obrigada. Obrigada a você, foi ótimo. Foi uma ótima revisão, parabéns. Então, alguém tem alguma coisa a falar? Eu vou, então, fazer dar para vocês uma ferramenta de apoio que a gente vai fazer. A cada aula, a gente vai ter 20 minutos disso para ajudar na leitura. Tá? Hoje é bem o início do acesso lexical. Vocês estão vendo a minha tela? Não. Então, estão vendo a minha tela? Não, estamos vendo você. Acho que não. Não, então, estamos vendo você. Ok. Agora estão vendo a minha tela? Agora sim. Sim? Sim? Ok. Agora sim. Então, tá. Então, deixa eu começar aqui. Ok. A primeira coisa que eu queria falar e lembrar vocês é que a gente vai ter duas grandes conferências aqui nessa sexta às 10 da manhã e na próxima. Vocês não percam, todas as pessoas interessadas em aquisição de linguagem devem comparecer, é uma oportunidade enorme. E esse professor também está com o tempo devotado a nós aqui durante essas 2 semanas. Ele gostaria de conversar com qualquer pessoa que esteja fazendo experimento e quiser dividir com ele para ter algum tipo de insight junto com ele, não somente as pessoas de aquisição, mas de qualquer outra área, bastando que seja experimental, vale a pena, ele está com muito gás, e é um nome internacional importante que está aqui trabalhando para nós. Então, se vocês tiverem interesse em conversar com ele, é só me mandar um e-mail que eu marco e não percam as duas conferências que serão muito interessantes. Então, vamos lá. O acesso lexical seria a coisa mais simples de linguagem que você pode fazer, que você tem na tua cabeça guardado já o som de uma palavra e o significado dessa palavra. Eles estão lá, como a Marlene falou, em lugares diferentes, né? Em algum local do lobo temporal, né? Essas duas referências estão lá, e você pode ouvir isso, ou pode ler isso, pode ser estimulado por essa informação do lado de fora do teu cérebro. E aí, o que você tem que fazer? Os órgãos do sentido vão colocar isso para dentro de você. Eu ouvi a palavra laranja, eu vou introjetar essa palavra lá, ela vai entrar dentro do meu cérebro e eu vou procurar o registro que eu tenho de laranja no meu cérebro, para eu entender o que é fazer o que o Saussure falou que é o principal para a linguagem, que é a relação entre forma e sentido. Né? Então, para a gente não entrar em nenhuma teoria, para a gente não ter nenhum tipo de pensamento assim mais avançado por enquanto, vamos pensar, né, que no cérebro da gente é como se fosse uma piscina em que estão boiando lá, nadando, assim, meio não na superfície, mais para baixo, mais para baixo. Todas as palavras que a gente conhece, todos os conceitos que a gente pegou do mundo, são memórias que estão lá, como vocês estão vendo aqui na cabeça dessa criatura aqui. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ter uma estimulação. E essas palavras que estão virtualmente desativadas, uma delas vai ter que se ativar. Quando eu ativo a palavra, a ativação, guardem isso, é exatamente o encontro entre forma e conteúdo. Isso é que é ativação. Eu ativei quando eu botei os dois para funcionar lá. Então, eu vou ter algum estímulo da palavra livro, né? E agora eu tenho que correr, porque, olha só, a palavra livro é só uma palavra dentro de uma frase, provavelmente, que eu tenho que responder a ela. Então, é uma palavra solta que alguém falou, eu tenho que dar conta dessa palavra, eu tenho que saber o que livro significa. E eu não tenho tempo, porque as relações da linguagem são todas muito rápidas. Então, depois dessa estimulação, existe uma corrida para fazer esse pareamento entre o estímulo e os vários níveis de representação mental que eu tenho dele. Quais são os níveis de representação mental que a gente deve ter de um estímulo como livro?
O que deve estar no cérebro da gente? Primeiro, eu tenho essa sequência de fonemas, que é love, livra, livro. Eu tenho isso guardado como uma coisa só no cérebro. A gente pode, desculpa, Aniela, a gente pode chamar isso de imagem acústica? Uma imagem acústica. Pode. Ele achou um excelente termo, é uma imagem acústica, sim. A gente tem esses fonemas em separado também. Mas logo, quando a gente monta você já começa a buscar a imagem acústica junta daqueles fonemas que juntos formam uma palavra. Mas, fora isso, tem outras imagens. Por exemplo, tem o reconhecimento das letras, dos grafemas, também está lá. Então, por exemplo, eu tenho um reconhecimento ortográfico, eu tenho um reconhecimento do significado enciclopédico, que vai mudar durante toda a minha vida, porque hoje quando eu vou para a creche, eu entendo que livro é um negócio que tem uma capa bem dura para a criança não estragar, às vezes é de plástico. Depois eu vou melhorando a minha definição de livro, até poder pensar num livro que é virtual, Aniela, fala. posso tirar uma dúvida? Sou eu, Renata. Você falou ai, meu Deus, do significado enciclopédico e tal, e a gente falou dessas palavras, né, para não entrar em teoria, estarem no lobo temporal. Mas todas essas interfaces que ela faz para essa representação mental, né, de fonema, de grafema e do próprio significado em si, isso ativaria outras áreas ou também estaria tudo no lobo temporal? Não, por exemplo, a ortográfica a gente já sabe que é um entroncamento entre o temporal, o occipital e o parietal, a gente já sabe disso. A gente não sabe muito onde é que está, mas o lobo temporal é um candidato melhor para estar tanto a imagem acústica como também a enciclopédia, em lugares diferentes do lobo temporal. Tá? Por exemplo, essa parte anterior aqui do lobo temporal, que a gente, há um tempo atrás, não sabia que existia nada a respeito dela, a gente sabe que agora ela tem muita memória linguística aqui. Tá? Então, ela vai ativar essas coisas, acontecem em vários locais diferentes, na sua maioria, no lobo temporal, mas na sua totalidade em torno dessa fissura aqui que se chama... Fissura de Silvius. Fissura de Silvius, que a gente tem que guardar, porque é aí que a coisa está... É aí que a linguagem acontece, nas áreas perissilvianas. Ok. Então, a gente vai ativar isso. Eu tô ativando, pela leitura, eu quis fazer isso pela leitura, a palavra livro. Aí, quando eu leio o livro, eu penso livro, né? Eu tenho na minha cabeça uma imagem acústica que eu própria produzi, porque eu não consigo ler sem fazer essa relação com o fonema. Quando eu leio, eu faço a relação com o fonema. Então, eu também tenho uma imagem acústica que vem pela leitura. Então, eu estou aqui com a imagem acústica e estou com a visão dessas letras, né? E eu começo a querer ativar. Então, como eu estava lendo, eu começo a botar coisas que têm LI no início, coisas que têm um V, que tem VR, coisas que soam, e coisas que também têm a ver com o livro. Professor também tem a ver com livro, aluno tem a ver com livro, literatura, escola. O que vai ser ativado depende do quê, hein? O que vocês acham que depende do quê? Na grande maioria das vezes. Relação semântica, campo semântico? Eu acho que tem alguns caminhos, né? Pode ser a relação semântica ou pode ser sei lá, relação fonética, né? Ser parecido foneticamente também. Isso relação morfológica também, né? Mundo. A morfológica também. Isso vai ser igual para todo mundo. Mas, assim, as relações semânticas e algumas relações fonológicas também são bastante idiosincráticas, assim, porque as palavras que estão lá nadando na piscina do teu cérebro não necessariamente são iguais às palavras que estão nadando na minha piscina do meu cérebro. Tem algumas diferenças aí. Então, seria a frequência?
A frequência, teria alguma influência nisso? A frequência é importante, mas é importante também idiosincraticamente, porque você pode ter uma frequência muito grande de uma palavra relacionada à ourivesaria, por exemplo, e eu não tenho nenhuma frequência em relação a isso. Então, a frequência também tem um componente idiosincrático. Mas o que acontece é que você vai ativar um monte de coisas, isso é chamado ativação múltipla. Isso é uma coisa importante em acesso lexical. Para você acessar, você tem que passar por essa ativação múltipla. Ou seja, você vai ter um monte de candidatos lá que vão ser ativados no teu cérebro. Mas você só quer livro. Você quer poder chegar com o livro no teu nível pré-consciente, para você fazer uma frase com o livro, para você pegar o livro que alguém está pedindo, ou para você conseguir jogar a tua consciência para livro. Então, logo depois que existe a ativação múltipla, ela se torna um problema. A ativação múltipla é inevitável, mas ela se torna um problema. Qual é o critério para ativação? Não é só semelhança fonológica, tem várias outras. E aí eu vou ter o seguinte tipo de ativação logo depois que eu tiver ativado. Eu vou ter que desativar tudo que eu ativei que não é livro. Então, eu vou jogar o hormônio lá em cima para desativar isso. Isso é um processo hormonal, é incrível isso, gente. É um processo hormonal. Uma coisa que é ativada vai virar desativada através de um processo hormonal que se dá nessa área do cérebro. E aí eu vou ter 3 tipos de palavras depois que eu fizer isso. Eu vou ter as palavras ativadas, que no meu caso é só livro, as palavras suprimidas, que são todas essas em cinza mais clarinha, e as palavras neutras, que não foram ativadas. Pô, eu falei livro, o que gás está ativado? Não está. Então, gás é neutro. Ele não recebeu nada. Ele ficou como ele estava, nadando lá, na neutralidade. Então, porque se você olhar, todas as características de gás, fonológico não dá, ortográfico não dá, morfológico não dá, sintático, não dá nenhuma com um livro, nenhuma delas dá. Então, na verdade, gás vai ficar como ele estava. Uma porção de outras palavras vão ficar como estavam. Agora, repara numa coisa, tem um comprimento aqui dessas setas, uma indo para cima e para baixo. A seta que está indo para baixo é mais comprida. Você sabe por quê que é mais comprida? Eu acho que é pelo processo de desativação, né? Porque é ativado e tem que ter um segundo momento de suprimir, né? Isso, exatamente isso. Então, a supressão são 2 ativações que acontecem uma depois da outra, com o sinal trocado, né? Então, você gasta uma energia maior nela, né? Então, isso aqui é importante para lembrar. Okay. Como é que a gente pode estudar isso? A gente estuda isso, na grande maioria das vezes, através de um teste de priming. Tá? O que é o priming? O priming é o seguinte, é um teste que verifica, em média, a influência de uma palavra que é estimulada numa segunda palavra que também é estimulada. Então, eu tenho 2 palavras, eu estimulo, eu tenho uma primeira e tenho uma segunda, e eu estou querendo entender qual é a relação que existe entre a primeira palavra, a influência, de eu ter ativado no meu cérebro, logo antes de eu ativar essa palavra, que é a minha palavra-alvo, eu botei uma outra antes. Então, a primeira palavra se chama prime, a segunda se chama alvo. E através do prime e do alvo, eu vou conseguir estudar a arquitetura do léxico sob diferentes categorias: fonológica, ortográfica, semântica, morfológica e sintática. É como se eu estivesse usando o prime para os testes de prime, para pensar se eu tenho casa, se eu tenho um edifício longo, qual é a arquitetura que o cérebro tem. A gente faz uma arrumação. E o prime dá a chance da gente ver que tipo de arrumação que é essa. Nos testes de prime, a gente também estuda uma coisa chamada SOA, que é Stimulus Onset Asynchrony. O que é isso? Isso é a distância que uma palavra tem da outra palavra. Então, vamos dizer, a palavra prime, eu vou botar a palavra prime lá e vou deixar ela na tela um tempão para você.
Só depois que eu vou botar a palavra alvo lá, para você ver. Esse tempão pode ser 200 milissegundos, 300 milissegundos. Agora, eu posso também encurtar isso de tal forma, eu ponho a palavra prime lá, 40 milissegundos depois, eu ponho o alvo. Então, você não sabe que você viu a palavra prime. A palavra prime ela vai aparecer para você de forma encoberta ou de forma subliminar. Isso tudo tem a ver com o SOA. O SOA é que vai te dizer qual é o teu nível de consciência da primeira palavra em relação à segunda. Você pode ter um nível maior para um certo tipo de teste, ou você pode querer suprimir o teu nível de consciência. Agora, a influência você nunca suprime. Se você for estimulado com uma palavra prime, não importa o SOA, qualquer SOA que seja, ela vai influenciar o alvo. Agora, ela pode influenciar mais se ela for aberta, ou ela pode influenciar muito menos se ela for encoberta. Agora, ela pode também, de uma certa forma, se proteger sendo encoberta, porque você não consegue fazer muita eliminação de coisas ou de supressão de coisas que você não sabe que está lá. Porque também suprimir é um desejo seu. Então, se você nem sabia que a palavra estava lá, como é que você vai conseguir suprimir? Então, pense em tudo isso, possibilidades para a gente. Agora, a gente usa no teste de Prime, geralmente, uma tarefa de decisão lexical. A gente pergunta para o participante, isso é uma palavra ou isso é uma não palavra? O que é uma não palavra? Uma não palavra é alguma coisa que é uma palavra que não existe na língua. Ela geralmente funciona de duas formas. A não palavra pode ser uma pseudo-palavra ou pode ser um nonce. A pseudo-palavra é uma palavra que poderia ser uma palavra se ela tivesse na língua. Ela não está, você está inventando ela, mas ela tem as características bonitinhas das palavras da sua língua. Por exemplo, no nosso caso, a gente gosta de consoante e vogal, a gente gosta muito desse consoante, vogal, é o nosso preferido, né? Então, a gente faz uma pseudo-palavra tipo nibo, né? Nibo é uma boa pseudo-palavra. Podia ter uma palavra muito bem no português que fosse nibo. Ela tem um final, ela é uma palavra masculina, no singular, normalzinho, mas, na verdade, não tem nada no português que seja nibo. Então, nibo é uma pseudo-palavra. Agora, um nonce, normalmente, é uma palavra estranha, até estranha à língua. Se a gente falasse assim, nixbu, essa daí é esquisita, né? Se a gente puser um X depois desse nibo, puser nixbu, ela é estranha. Então, ela é mais um nonce, ela é difícil de pronunciar, ela tem uma fonotática que não funciona muito bem. E o que a gente mede com isso? Se a gente estiver fazendo um teste apenas no computador, a gente mede o tempo de resposta da pessoa em dizer se é uma palavra ou não palavra. E aí a gente entende qual é a influência que a primeira palavra, que é o prime, teve sobre a segunda palavra, que é o alvo. Parâmetros da onda do EEG, se a onda está compridona, se ela tem uma amplitude grande, se ela demorou para levantar, a latência. O deslocamento do sangue nos testes de imagem, a gente consegue ver uma imagem se formando devagar ou uma imagem se formando mais lentamente, para onde exatamente que essa imagem foi se formar. Esses são os parâmetros que a gente pode tirar, dependendo do teste, mas dependendo da metodologia, mas usando o mesmo teste de priming. Isso tudo foi feito bastante e é o que a gente vai ver nesse curso. Emily, como é que eu estou? Acabou meu tempo. Não, ainda tem 3 minutos e meio. Tá. Então, ótimo. Então, olha só, vou fazer um assassinato aqui, porque é uma coisa bem comprimida, porque eu não estou dando nem nome de autor nenhum, mas eu posso dizer para vocês que entre os anos 80 e os anos 90, a gente achava que se você pusesse como prime a palavra livro e como alvo a palavra livro de novo, botou o prime livro e botou o alvo livro de novo. A gente tinha como tempo de ativação do segundo livro, que é o meu target, mais ou menos 450 milissegundos. Tá? Então, esse aí é o tempo basal, é o tempo assim, que demora para uma pessoa ativar uma palavra que ela acabou de ouvir.
Ela acabou de ouvir essa palavra, a palavra livro, ela vai ouvir livro de novo, ela vai dizer para você, ser capaz de dizer para você se é uma palavra ou uma não palavra, em 450 milissegundos. Aí, os autores diziam também... Não. Os autores diziam também que, quando havia semelhança ortográfica, como livro e limo, e semelhança fonológica, como livro e livre, por exemplo, que a gente melhorava o tempo da palavra igual. A palavra igual ia para 450, mas essa semelhança fonológica ou a semelhança morfológica diminuiu o tempo. Por que acontecia isso? Pode explicar essa parte de novo, professora? Eu não entendi o que a senhora quis dizer. Será que... O que exatamente que você não entendeu? Essa parte de melhora o tempo. Ah, tá bom, tá certo. Então, você entendeu, se deu conta bem, que nesse teste de prime e de alvo, eu estou querendo trabalhar com um alvo, né? Mas tem a história do prime. O prime também é uma palavra que eu vou ter que demorar um tempinho até eu entender como é que é o prime. Para o prime poder influenciar o alvo, eu primeiro tenho que ter acesso ao prime, tá? Então, a pergunta é a seguinte. Vamos dizer que eu estou numa situação hipotética em que eu tenho livro, tá? Eu te dou livro como prime e logo depois eu ponho um alvo que é livro também. Repito lá. E eu vou medir o tempo que eu vou demorar para entender livro, tá? O segundo livro. O primeiro, ele teve lá o tempo dele, mas eu quero saber o segundo. A questão é que, quando eu termino a minha ativação primeira de livro, o livro está ativo. Então, quando eu volto com ele lá, ele vai demorar mais ou menos o mesmo tempo, um tempo um pouquinho menor que o primeiro. Vamos dizer que o primeiro tenha demorado 500 milissegundos, o segundo vai ganhar um pouquinho, porque ele já estava lá ativado, né? Ok. Uma outra situação é a situação de eu ter a palavra livro primeiro, eu ponho primeiro a palavra livro e depois eu ponho a palavra limo. E eu quero saber se limo foi, de alguma forma, acelerado em relação a livro. E aí os autores viam que acelerava um pouco, tipo menos de 100 milissegundos, mais ou menos, mas ele era um pouco mais acelerado, o limo em relação ao livro. Por quê? Porque... Seria porque você teve aquela corrida para ativação entre forma e sentido primeiro? Porque você está ativada já com uma parte da palavra, a primeira sílaba já foi ativada. Então, na verdade, eu estaria com o limo pré-ativado ali, um pouco ativado já pela ativação de livro. Era essa a explicação que os autores davam, tá certo? E aí, quando perguntavam, mas por que a palavra é igualzinha demorou um pouquinho mais do que a que é um pouquinho diferente? Eles falam assim, porque sempre a repetição você perde um pouquinho de tempo, porque o teu interesse já não é o mesmo, porque é a mesma palavra, e aí, quando você tem a repetição, você demora um pouquinho mais. Então, aqui tem um efeito de repetição, que demora um pouquinho mais, e aqui tem um efeito de semelhança, porque tem uma parte de livro que está igual a limo e que está igual a livre. Por isso que a parte tanto fonológica quanto a ortográfica, elas têm uma, como é que chama, um overlap, assim, elas dão mais ou menos a mesma resposta, que é uma resposta de uma pequena melhora, não uma enorme melhora. E ainda tem uma outra melhora, que é a do relacionamento semântico. Quando você ouve a palavra livro, você certamente ativa a palavra escola. Então, como escola já tinha sido pré-ativado quando você estava procurando o significado de livro, quando escola aparece como target, ele tem uma melhora em relação a livro-livro, que é minha conta basal aqui. Melhorou 50 milissegundos. Então, eu tenho assim, o seguinte, repetição, que é o basal,
me dá 450. Depois eu tenho o prime semântico positivo em 50 milissegundos aqui, porque ele está mais rápido do que o prime igual. E eu tenho ainda uma melhora ainda aqui de 360 milissegundos quando ele começa com a fonologia. Gostaram dessa explicação? Daniela, fala. Quando eu vejo essa do livro, né, que é a mesma palavra, pode ter algum efeito, tipo de estranhamento? Eu já vi essa palavra está vindo aqui de novo. Isso. Eu estou tendo que processar ela de novo. Com criança se diz que não é isso, não. Com criança diz que é simplesmente que a criança está cheia. Mas com adulto tem um estranhamento. O estranhamento faz ele levantar um pouquinho. Tá? Então, isso é usado há muito tempo como tempo basal. Todo mundo faz isso. Foi a mesma palavra. Né? E aí, essa mesma palavra tem essas pequenas afetações. Né? Então, isso foi o que fizeram em 80 e 90, a profusão. Muitos testes mesmo. E a resposta é essa. Priming semântico demora um pouquinho mais, mas é facilitado. Existe priming positivo semântico. E também tem fonológico e ortográfico, que está na frente. Tá? Eu não vou falar nada de morfológico, que é o mais interessante, não vai ser dito nada hoje. Ok. Tá? Ok. Então, acontece que a partir dos anos 2000, e eu vou parar aqui, mas só tinha mais dois slides, mas eu vou deixar para fazer isso na próxima vez. A partir dos anos 2000, as pessoas começaram a achar uma coisa diferente, um resultado diferente. Quando botava a mesma palavra, livro é 450. Mas quando tinha uma semelhança ortográfica ou uma semelhança fonológica, não existia priming positivo, existia priming negativo. Tá? E aí as pessoas começaram a pipocar 1000 trabalhos, não só trabalhos de MEG, tá? Porque a maioria é de MEG, mas tinha também trabalho simplesmente com tempo de resposta psicolinguístico, teste no computador mesmo, e eles começaram a ver que havia uma diferença de tempo aqui. E é isso que a gente vai estudar. Por que mudou a partir dos anos 2000 e o que aconteceu aqui que fez esse negócio mudar e qual é o ponto que a gente vai encaixar a morfologia aqui, que tem uma coisa de morfologia importante. Tá? Então, Daniela, quando você fala de priming positivo e negativo, o que quer dizer? O priming positivo é uma diminuição do tempo do basal. O basal, aqui eu estou usando a mesma palavra. Tá? Então, isso aqui é priming negativo. Isso aqui é priming positivo. É quando o priming ajuda a ser mais rápido ou quando ele prejudica, fica mais difícil. Isso. O prejudicado... Opa! Oi, Isadora. Fala. Eu queria saber se tem a possibilidade de discriminar a semelhança ortográfica da fonológica. Né? Se eu uso o livro livre e eu tenho um efeito, eu vou atribuir ao quê? Ou só posso atribuir as duas coisas? Não. Eu fiz um swap aí que fica um por cima do outro. Tem gente que se esmerou nisso e tem uma coisa muito importante, que consegue separar assim, Isa. Faz um controle de quantas partes do grafema são iguais a do outro. O negócio controla assim. São três perninhas do grafema são iguais, ou 2 perninhas são iguais. A esse ponto dá para separar bem mesmo, dá para separar. Agora, a coisa mais interessante é que eu não tinha o menor interesse em estudar grafemas separadamente. Então, qual é a coisa que a gente faz? A gente faz assim o prime com letra maiúscula, todo em caixa alta, e o target todo em caixa baixa, porque aí não tem você nocauteia esse viés ortográfico. Você simplesmente finge que ele não existe, se você estiver interessado em outras coisas. Aí você trabalha desse jeito. A gente trabalha muito assim. A palavra-alvo que vem com maiúscula e a outra com minúscula. Ou então a gente pode fazer também o prime vem pelo ouvido e o target vem pelo olho.
A gente faz um transmodal. Aí a gente nocauteia também essa influência ortográfica. Ok? Obrigada, era só isso que eu queria falar. E aí a gente continua desse pontinho. Vamos lá. É o Alan que vai falar. Eu tenho que parar aqui a minha... Eu tenho uma dificuldade, vocês vão me dar uma aula disso. Professora, no final da aula, posso fazer uma perguntinha para a senhora sobre Masked Priming? Pode. Tá, só para avisar. Aí eu faço no final. Acho que eu saí. Acho que eu parei de encher. Saiu? Agora foi. Valeu, Você deixa eu ver minha tela? Sim. Eu tô. Sim. Tá. Boa tarde, gente. Meu nome é Alan. Eu vou apresentar um pouquinho hoje sobre a nossa primeira leitura do curso, que é sobre ambiguidade e excesso lexical. E aí coloquei nesse slide aí uma manga de camisa e uma manga fruta, que é o clássico que vem, acho que na cabeça de todo mundo quando se pensa em palavras com a mesma forma e significados diferentes. O texto é esse, o efeito da homonímia e polissemia no excesso lexical, um estudo de Meg. Ele é do meu xará Alain Beretta, do Robert Fiorentino e do David Purple, de 2005. E qual é o objetivo dele, assim, bem fechado? É observar o tempo de acesso lexical a partir dos usos e significados das palavras. Daqui a pouco eu vou destrinchar para vocês o que eu entendi por usos e significados. E para eles observarem isso, eles se utilizaram do MEG. Eu não sei se é a realidade dos colegas, mas a minha realidade é que eu não sei nada de neurologia ou neurolinguística. Estou entrando agora nesse campo, estou mergulhando nessas novas nomenclaturas. Então, vi que MEG significa um palavrão enorme, né? Magnetoencefalografia. E eles entram nessa máquina aí esquisita, que, pelo que eu vi, faz um mapeamento do cérebro, acho que a partir de correntes elétricas, dos vasos sanguíneos, é uma coisa meio complicada que eu não consegui, mas eu vi que é mais ou menos isso. Embora a maquininha dos participantes tenha sido diferente dessa que vocês estão vendo. Eu vou mostrar para vocês depois. A hipótese dos autores é a seguinte: palavras com muitos significados não relacionados, tipo manga de camisa e manga fruta, vão ser acessadas mais devagar, ok? Enquanto palavras com muitos significados relacionados vão ser acessadas mais rápido, ok? E aqui eu vou problematizar um pouco essa nomenclatura, esse termo aí de significados não relacionados e relacionados. A gente vai abolir isso, ok? Não vou falar mais de significados não relacionados e significados relacionados. Alan, deixa eu só te perguntar uma coisa. Sara está por aí? Oi? Sara? Sim. Ah, ok. Você vai entrar quando você quiser. Tá, ok. É uma coisa, desculpa interromper um pouquinho mais, acho que muitas perguntas que eu fiz ele vai responder, mas se eu sentir que ele não respondeu, eu interrompo. Ok. Tá. Sara, eu deixei um slide só para você, tá? A Daniela ficou pergunta no chat, hein, Daniela? Hã? Ficou pergunta para você no chat, hein? Ficou pergunta para mim no chat? Ok. Ok. Voltando. Então, essa relação aqui de significados não relacionados e significados relacionados tem tudo a ver com homonímia e polissemia. Ok? Eu não vou falar mais em significados não relacionados, eu vou falar só de significados. Vai ficar implícito para vocês que são significados não relacionados. E como que eu vou chamar agora as palavras com significados relacionados? Eu vou substituir por sentido ou uso. Ok? Ótimo. Muito bom. Homonímia, gente, pelo que os autores dão lá como definição, são palavras com significados não relacionados ou significados com o mesmo som em grafia, tipo banco. Banco é a instituição e o banco da praça. Ou manga de camisa e manga da fruta. O surgimento disso é extralinguístico, foi um acidente histórico que calhou de ter a mesma forma com dois significados diferentes. Já a polissemia são palavras com muitos sentidos ou usos relacionados
com o mesmo som e grafia, obviamente, e o surgimento é linguístico. Aqui, como exemplo, eu dei a palavra exame. Então, você tem lá, o exame da criança demorou 2 horas e o exame da criança está na mesa. Então, o sentido é o processo do exame e o outro é um documento concreto da palavra exame. Então, você tem aí uma mesma palavra com 2 usos, ok, diferentes. Embora o significado esteja ali bem atrelado um com o outro. E a homonímia e a polissemia são 2 tipos de ambiguidade. Uma das grandes sacadas desse artigo foi desambiguar a ambiguidade, porque até então os outros autores colocavam homonímia e polissemia no mesmo pacote. E uma das contribuições do artigo é separar essas coisas. Sara, alguma pergunta? Sim, eu não sei se você vai responder, mas acho que vale a pena comentar sobre o que é a vantagem da ambiguidade e como se pode explicar esse fenômeno e dar exemplos. Claro, eu fiz um slide para isso. Imaginei, desculpa. Antigamente, nas tarefas visuais, deixa eu só mudar aqui um quadrinho que a câmera de vocês está na frente do meu slide. Em tarefas visuais, as palavras ambíguas tinham uma reação de tempo, RT ou PR, mais rápidas do que palavras sem ambiguidade. Então, o que os autores viram antigamente é que havia uma vantagem dessa ambiguidade. Só que isso depende do tipo da ambiguidade. Como eu disse, os autores antigamente colocavam polissemia e homonímia no mesmo pacote. E esses 3 autores, o Purpell, o Fiorentino e o Beretta, separaram a homonímia da polissemia e aplicaram um teste de tempo de resposta e também o MEG. E eu vou comentar os resultados daqui a pouco. Okay? A vantagem da ambiguidade, eu vou dar exemplo, Sara, um pouquinho mais na frente, ok? Para não confundir muitas coisas. Mas uma coisa que é importante para os autores é que a ambiguidade ela é muito importante para revelar a natureza do léxico mental e o acesso a ele. Então, para não ficar numa coisa muito prática, só fazer experimento, eles teorizaram um pouco para saber como que seria essa arquitetura ou esse modelo de reconhecimento lexical, essas entradas lexicais. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Ok? Então, como eu disse para vocês, existia uma vantagem da ambiguidade, mas os autores hipotetizaram outra coisa. Para eles, essa vantagem da ambiguidade não é uma vantagem ambígua, é uma vantagem polissêmica. Então, a polissemia teria uma vantagem, e não a homonímia. A homonímia, para os autores, ela atrapalha. Ela tem, não sei se prime negativo, né? Eu acho que não dá para falar, porque os autores não usam o prime, mas ela retarda, de qualquer maneira, o tempo de resposta e o acesso lexical. Os autores argumentam que existe... Mas a ambiguidade cria um prime, né? Porque você fala um, então você fica com os 2 na cabeça, é como se tivesse, né, um primando o outro lá. E esse retardo é aquele retardo que eu mostrei lá, porque é igual, então, né, um retardinho. Sim. Os autores hipotetizam o seguinte, eles dizem que para a homonímia a gente tem várias entradas lexicais, ok? Mas para as palavras polissêmicas, com muitos usos ou significados, eles vão colocar uma outra questão. Então, eles colocaram 3 opções. A opção 1, que é a opção ou a hipótese das múltiplas entradas. Então, você teria, para a polissemia, a mesma coisa para a homonímia, ou seja, aqui eu coloquei a palavra acesso. Então, vamos supor aqui que o acesso 1 seja o acesso da linha amarela, o acesso que você pega para ir para uma determinada região. O acesso 2 é o acesso, sei lá, um documento que você tem para entrar numa festa ou num determinado lugar, um cartão ou um documento. O acesso 3, sei lá, é um acesso verbal. Alguém me deu acesso verbalmente para eu entrar em determinado lugar ou área. E o acesso 4 seria, sei lá, o acesso à moradia ou à internet. Você tem uma palavra só com muitos sentidos ou usos, ok? E aí eu deixo uma provocação para vocês depois, se der tempo para a gente comentar, se o acesso para vocês é uma homonímia ou polissemia, porque os autores eles não problematizam tanto, mas essa é uma questão super complexa, porque, como eu disse para vocês, significados não relacionados, tipo manga de camisa e manga fruta,
quase que se encaixa nesse padrão de acesso que eu coloquei para vocês. Aqui eu estou tratando acesso como polissêmico, mas alguém poderia dizer para mim, olha lá, o acesso da linha amarela já não tem mais nada a ver com acesso à moradia ou à internet. Entende? A segunda opção, a segunda hipótese, seria a hipótese da derivação. Você teria um acesso 1, dando origem ao acesso 2 e 3. E a terceira opção, que seria uma única entrada. Seria um único acesso e ele adquiriria o seu significado a partir do contexto sintático, discursivo, pragmático, etc. O acesso, a opção 1 de entradas múltiplas é muito custoso, né? Se a gente fosse colocar todos os usos, todos os sentidos, e criar uma entrada lexical, né, haja módulo da linguagem para carregar isso tudo. A opção número 2, a derivação, ela para mim não diz muita coisa, porque olha só, vê se vocês concordam comigo. Se o acesso 1 dá acesso, ele cria o acesso 2 e 3, e eles criam novas entradas lexicais, a opção 2 parece que é uma opção 1 disfarçada. Agora, se o acesso 1, a partir da derivação, não cria novas entradas lexicais, ele parece ser uma opção 3 disfarçada. Então, para mim, ele não diz muita coisa. Então, os autores acabam ficando com a opção 3, que até é uma opção, uma hipótese que está mais alinhada à morfologia distribuída e a outras teorias por aí. Eu vou falar um pouquinho da metodologia bem rápido, ok? O índice de MEG que eles usam é o M350, que é especificamente para acesso lexical, pelo que eu entendi. Eles pegaram 19 mulheres destras, eles usaram 64 itens lexicais como pré-teste, né, só para ambientar os participantes. Como alvo, eles usaram esses 128 itens lexicais, não como alvo, mas eu acho que tinha literaturas também, se não me engano. O desenho... Tinha, né, eu acho. O desenho deles era 2x2, homonímia com muitos usos e poucos usos, não homonímia com muitos usos e poucos usos. Daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês, que eu demorei muito para entender esse homônimo, muitos usos, poucos usos, e não homônimos, muitos usos, poucos usos. Porque os autores, eu não gostei muito porque eles não colocaram muitos exemplos, eles colocaram os exemplos muito pontualmente. Então isso deu uma prejudicada no meu entendimento do artigo. Demorou 11 meses para chegar nos itens lexicais. Eles consideraram, na minha forma, erroneamente, os itens lexicais como um asset, uma coisa deles, entendeu? Por isso que eles não puseram, porque foram 11 meses de trabalho até achar os itens. Poderia ter os coleguinhas, né, né? Foi difícil. E aí, os participantes entraram nessa máquina aí com esse nome alienígena, que eu fui ver na internet alguma coisa parecida com isso, não sei se é exatamente, mas quando eu coloquei o nome apareceu isso para mim, ok? E por fim, das 19 participantes sobraram 13, porque ou o índice deles de M350 não ficou muito claro, ou os participantes erraram muito, enfim, aquelas coisas que sempre acontecem. Sara, alguma pergunta? Sim, eu tenho uma pergunta que eu não sei se você vai conseguir responder, no caso, porque você já tinha falado que não era bem a sua área, mas, enfim, fica a pergunta. De por que exatamente esses experimentos podem ser úteis para desvendar o funcionamento do acesso lexical, principalmente quando o tópico é ambiguidade. Eu deixei isso mais para o final. Pode ser? Desculpa de novo. Não, desculpa. Estou fazendo as perguntas todas em momento errado. Não, que isso. Imagina. Desculpa, professora, a senhora vai disponibilizar o vídeo dessa aula? Sim, claro. Tá, porque porque assim, eu estou tentando registrar, mas tem hora que está cortando, eu acho que é a minha conexão da internet. Eu não escutei nada da pergunta. Só para avisar. Ah, tá. Não, eu vou disponibilizar lá. Ok. Eu vou falar agora rapidinho sobre os resultados. Aqui, eles fizeram essa tabelinha, ela está na página 62 do artigo. Eles dividiram a tabela desse jeito, e isso me prejudicou muito, porque eu não conseguia entender direito o que eles estavam querendo dizer. Então, eu coloquei um exemplinho aqui para vocês, para a gente entender melhor. Eu marquei aqui de vermelho os melhores e piores tempos, ok, de cada sessão. Então, isso significa o quê? Que palavras com muitos usos e que só tinham um único significado foram processadas mais rápido, tiveram um acesso lexical mais rápido
do que a palavras com poucos usos e mais de um significado. Eu vou deixar aqui um exemplo para vocês, olha, do que significa um significado único com poucos usos. Formiga, por exemplo, eu acho que isso eles dão lá. Então, formiga tem um significado único, ok? E tem poucos usos. Você pode, sei lá, falar da formiga concretamente, isso daqui é uma formiga. Ou falar da formiga de um modo um pouquinho mais abstrato, formiga é um inseto que tem X número de patas. Uma palavra com único significado e muitos usos seria a palavra acesso. Então, ela tem um único significado e muitos usos. Acesso à linha amarela, à internet, à moradia, documento. Isso se você considera ela como, né, polissêmica. Você pode encarar ela também como mais de um significado. Uma palavra com mais de um significado e poucos usos, eu entendi que foi a palavra manga. Então, você tem manga de camisa e manga de fruta, mas você não tem lá muitos usos para essas duas formas. E uma palavra com mais de um significado e muitos usos, foi bem difícil de pensar em uma, eu hipotetizei aqui que seria a palavra pulso. Seria uma parte do corpo e seria também aquele meio que movimento, né? De entra e sai. Entende? E os usos disso seria, sei lá, a pulsão da pessoa, que também a gente chama de pulso. Acho que existe o pulso também na física elétrica, enfim. Como os autores não deram muitos exemplos, eu fiquei meio rendido a isso, mas, de qualquer forma, o que a gente conseguiu depreender é que palavras com muitos usos tinham um acesso lexical mais rápido, que era o que os autores estavam hipotetizando. Aqui eu mostrei que as palavras com muitos usos, em geral, tanto com mais de um significado ou só um significado, tiveram mais ou menos a mesma média de palavras com um único significado. Ok? Aqui palavras não homonímias, não homônicas, significado único, com uma média muito parecida com palavras com muitos usos. Ok? Depois veio o resultado de precisão, isso daqui eu vou falar rapidamente, que espelha o que foi no outro. Eles não deram todos os detalhes desse resultado, mas espelha o que o outro falou, né? Que palavras com muitos usos tiveram uma taxa de precisão maior do que a de poucos usos. E, para mim, eu acho que é o resultado principal, que vai responder um pouco da pergunta da Sara, da última pergunta, que são os resultados da latência com o índice M350, que está na página 63 do artigo. É o resultado mais importante, mas é um resultado que espelha tudo que já estava lá no RT, no tempo de resposta. As palavras com muitos usos tiveram um acesso mais rápido do que a palavra com poucos usos. Olha, o vermelhinho está marcando exatamente as mesmas localizações do outro resultado. Okay? Mais uma vez, corroborando assim a hipótese dos autores que palavras com muitos usos são acessadas mais rápida e palavras com muitos significados têm um retardo aí nesse acesso lexical. Sara? Nenhuma pergunta, pode prosseguir. Tá ótimo. Então, o balanço geral que eu consegui pegar desses resultados e que os autores colocaram lá no artigo é que a gente não pode mais falar em uma vantagem da ambiguidade, que a Sara tinha falado, né, perguntado e tinha colocado lá atrás. Mas sim, não em falar mais em vantagem da ambiguidade, mas sim em falar em uma vantagem da polissemia. Porque esses resultados eles suportam a ideia de uma entrada única para a polissemia e entradas múltiplas para a homonímia. Ok? Porque na homonímia você tem múltiplas entradas, porque os significados são diferentes, e para a polissemia você tem uma única entrada, porque todos os sensos, todos os usos estão ali dentro. Entretanto, uma grande pergunta surge. Por que significados retardam o acesso lexical e palavras com muitos sentidos aceleram esse mesmo acesso lexical? É uma questão. Por que significados retardam e sentidos aceleram? Os autores colocaram lá uma hipótese, que é a hipótese da competição. Que são modelos de rede de conhecimento de palavras que predizem que cada palavra possui um conjunto único ortográfico fonológico. Traduzindo, quando alguém escuta ou lê a palavra banco, esse banco demora mais a vir, ele é mais retardado, porque a pessoa, a rigor,
teria ali como competição dois significados muito opostos. Você teria ali o banco, a instituição, ou o banco da praça. Okay? Tanto que se eu perguntar para vocês agora, pensem em banco. Vocês demoraram, sei lá, não sei, né? Não tem teste aqui. Para pensar em primeiro no banco, instituição ou banco da praça? Vocês pensaram no que exatamente? Mas foi no banco da praça, no banco da instituição? Instituição? Também Sabe? instituição. Eu normalmente pensaria em instituição, mas como eu já tinha visto o seu slide, eu pensei no banco da praça. Eu fui totalmente influenciada pelo desenho. Eu também. Eu também. E a imagem aí? Essa imagem aí prejudicou, né, gente? Mas talvez por conta da frequência vocês tenham pensado no banco de instituição, porque os bancos, sei lá, dominam a nossa vida, né, nos perturbam, então eles estão muito mais presentes nas nossas vidas do que o banco da praça, infelizmente. E palavras como... Pensei nessa explicação também, Alan, desculpa. Eu também pensei nessa hipótese. Obrigada. Faz sentido. E palavras com único significado como formiga, então eu falo para vocês, pensam na formiga? Então eu acho que vem direto o inseto pequeno, né? Então aqui não existe competição, porque você só tem uma entrada com um significado, e aqui tem competição a rigor, né, teoricamente, porque tem mais de um significado. Tá, mas repetir o tempo da polissemia. A gente consegue dizer que a competição ela dá conta da homonímia, mas ela faz predições erradas para a polissemia, né? Porque se você também tem sentidos brigando ali, a gente deveria ver um RT e um MEG M350, mas retardado para palavras com muitos usos, que não é o caso. A gente viu o contrário, né? Palavras com muitos usos tinham um acesso lexical mais rápido. Mas, na verdade, isso não é problema nenhum. Por quê? Porque se a gente assume que as entradas lexicais distintas só existem para homônimos, para polissemia isso não existe, já que existe uma única entrada lexical. Ok? Então, a competição ela dá conta muito bem da homonímia, porque a homonímia tem mais de uma entrada lexical. Agora, a polissemia está de boa, porque ela só tem uma única entrada. Agora, e as palavras com poucos usos e muitos usos? Por exemplo, a palavra acesso, que eu falei, acesso da linha amarela, a festa, não sei o quê, e a palavra escola. Sei lá, tem dois usos aqui que eu pensei para a escola. A escola é uma coisa mais física, por exemplo, essa escola aqui está caindo aos pedaços, e uma coisa mais abstrata, a escola brasileira é um fracasso. Você tem dois usos aí para a palavra escola. Como que explica isso? Como que eu explico que o acesso ele tem um acesso lexical mais rápido do que a palavra escola, que tem poucos usos, e a palavra acesso tem muitos usos, e por conta disso, ela tem um tempo de reação e latência mais rápido. A rigor, o que os autores colocam como teoria é que, no esquema deles, lá de palavras, esses usos e sentidos aqui, eles formariam um nó de palavra dentro da entrada lexical, que é uma coisa meio esquisita, mas enfim. E que esses muitos usos e poucos usos deveriam ser, ou deveriam ter um tempo de reação iguais, ok? Então, a palavra acesso e a palavra escola deveriam ter o mesmo tempo de latência de M350. Só que a gente já viu que isso não é o caso. A palavra acesso ela tem um tempo mais rápido do que a escola. Palavras com muitos usos têm um acesso lexical mais rápido do que as palavras de poucos usos. Então, essa explicação de muitos nós e poucos nós fazerem com que a latência tenha o mesmo tempo, sem ser mais devagar ou mais rápido, não dá certo. Okay? Por fim, os autores dão uma explicação que me convenceu, eu acho uma explicação boa, que as palavras com muitos usos são semanticamente mais ricas e são usadas numa variedade maior de discursos e de contextos discursivos. Por isso que elas são acessadas mais rapidamente. Então, lembra que eu falei para vocês que o acesso à linha amarela é documento, é acesso à internet, moradia. Por conta disso, essa palavra seria acessada mais rapidamente do que uma palavra como escola, que tem poucos usos e, por consequência, é usada em menos contextos discursivos. Mas, para a gente corroborar essa hipótese, a gente precisa de mais
experimentos. Ok? Mais alguma pergunta, Sara? Alan, não sou a Sara, mas posso fazer a pergunta? À vontade. Pode voltar um slide. O slide dos palavras com muitos usos são semanticamente mais ricas e são usadas numa variedade maior de contextos discursivos. Uhum. Então, elas são acessadas mais rapidamente. Acho que essa maior variedade de contextos discursivos, eles estão falando de frequência, né? Eles não estão usando esse nome, mas eles estão falando de frequência, no fim das contas. Exato, eu também pensei na mesma coisa, Ana. Eles estão falando de frequência. É porque eles dizem que não é frequência no começo, mas eles estão falando de frequência no fim das contas. Não sei se é a minha impressão equivocada, mas... Para eles não é frequência, porque frequência implica, eu acho, em significados diferentes. Como o acesso ele tem um único significado a rigor, não teria frequência no caso deles. Foi o que eu entendi deles. Uhum. Mas eu acho que tem tudo a ver com o que você disse, né? O fato de a gente usar acesso para muitos contextos discursivos lembra muito a noção de frequência que a gente viu para a palavra banco como instituição financeira e banco da praça. Alan, também, sem ser a Sara, mais uma pergunta, e foi uma questão até depois da leitura, assim, eu fiquei um pouco em dúvida na interpretação e eu estava tentando discutir isso com o Vitor e com a Stephanie, assim, e, né, para todo mundo, não só para você, mas eu fiquei pensando, né, nessa conclusão que eles chegam, se essas palavras com muitos usos, quando você tem essa riqueza de significado, e você, por um exemplo, falou com a gente assim, pensa em banco, e você vai ter essa competição, se isso não seria o contrário, eu fiquei me questionando, eu não estava muito convencida, né? Claro, quem sou eu, mas assim, não estava muito convencida do ponto de vista de que você não teria, né? Assim, eu fico pensando uma competição entre esse mapeamento, né? Da forma e do sentido, porque ele é mais rico. E aí isso faria com que o acesso, o reconhecimento, ele fosse mais devagar? Enfim, uma questão que eu fiquei pensando, assim, que antes, se eu fosse fazer uma previsão, né, vamos supor, se fosse o meu experimento, eu colocaria isso como uma previsão, por causa justamente dos múltiplos sentidos. Não sei se mais alguém pensou dessa forma, mas enfim, não fiquei muito convencida. Eu pensei a mesma coisa, estava com a mesma dúvida. Se você não perguntasse, eu ia perguntar logo depois. É realmente uma questão. É uma questão disso. Na verdade, tem várias questões com esse artigo, mas essa é uma delas. E a falta de exemplos que me deixou louco durante a produção desses slides. É muito difícil trabalhar com falta de exemplo. É de muito mau gosto a pessoa escrever um paper e não botar os exemplos. Mas eu acho que a questão da multiplicidade de sentidos são usos diferentes do mesmo sentido. Não são muitos sentidos, são usos diferentes do mesmo sentido. Tem alguma coisa, tem um morfema que está restando em todos eles, e esse morfema, o acesso a esse morfema é feito uma única vez para todos eles, eles combinam isso. Então, aí... Isso, terminou. Acho que talvez, assim, até faz sentido se a gente pensar, então, que eles estão falando desse acesso mais rápido para o item lexical. E aí a gente não sabe exatamente se seria questão de sentido, né? Porque ele até fala, ele precisa ser melhor investigado, porque talvez o acesso ao item seja mais fácil. A questão é o sentido, né? Você conseguir reconhecer se você está falando de um banco, instituição, de um banco como um objeto. Eu não sei, fiquei pensando. Mas eu acho que é mais ou menos isso que é a conclusão. Não, mas o banco objeto e o banco instituição são duas entradas lexicais diferentes. Você é obrigado a entrar numa e entrar na outra. Exato. Daniela, e Alan também, né? Mas quando eu tenho duas entradas lexicais diferentes, eu também estou exigindo mais da minha memória e do meu espaço, né? Vamos dizer assim, muito hipoteticamente, erroneamente falando, vamos botar assim, entre aspas, o espaço cerebral, assim, né? Vou ocupar mais espaço para armazenamento daquela informação. Isso faria
um tempo maior, não? Para o acesso? Não, mas é justamente isso que eles... Mostra lá, Alan, teu último slide, para a gente entender bem qual foi a conclusão do artigo. Esse daí? É. Mas ele fala mais rapidamente, né? Minha dúvida era mais ou menos como a Renata colocou. Não, mas esse uso, ele falou lá no início, olha, eu vou estar usando o uso... Explica aí o que você falou. Ah, tá. Sobre o uso e significado. Isso eu falei por aqui. Lá no início. Foi bem no começo. Eu acho que é isso que está me confundindo. Eu acho que é Olivia, Renata. Aqui, foi aí mesmo. Eles dizem que palavras com muitos significados, tipo banco e manga, elas são homônimas. E elas têm duas entradas lexicais distintas. Uma entrada lexical é banco, instituição. A outra entrada lexical é banco da praça. Já palavras com muitos significados relacionados, que eu traduzi aqui como muitos sentidos ou usos, tipo a palavra exame, ela vai ter uma entrada lexical. Você não vai ter exame, entidade concreta, tipo papel, ou exame ou processo, uma coisa mais abstrata. Você vai ter um exame só, uma única entrada com vários usos dentro dela. Entendi. Então, a polissemia é que vai mais rápido. Isso daí, isso está tudo ancorado, é um tipo de trabalho que é idílico, é o ideal de todas as pessoas. Eles, por um lado, eles pensam a gramática num certo momento e depois, por outro, eles testam isso para ver se dá certo ou não. Então, eles pensaram numa gramática em que você fazer a arbitrariedade socialiana, que é pegar uma forma e chegar a um significado, é uma operação que tem um certo custo e que está ligada com o acesso lexical, e que acontece mais ou menos aos 350, 550 milissegundos. Então, isso tem um certo custo, tá? Um custo lá básico. As palavras que são polissêmicas, elas derivam uma rede de usos desse único acesso que é feito. Então, eu pago essa coisa que eu tenho que pagar, eu paguei já, e agora eu tenho um acesso a uma rede de coisas, porque eu posso pensar em exame em várias acepções diferentes, não só essas duas, mas outras que podem estar acontecendo lá. E tudo isso está indo na mesma esteira do primeiro exame que eu guardei no meu léxico mental, na minha enciclopédia mental, né? Então, é isso que vai falar a morfologia distribuída, que esse acesso é um acesso custoso e que, para as palavras polissêmicas, você vai fazer uma vez. Você vai derivar composicionalmente todas as outras palavras que estão vindo dali. Agora, as palavras homônimas, elas fazem isso várias vezes, e além do mais, elas confundem, porque você fica meio sem saber se é um banco ou se é outro banco, se é uma manga ou se é outra manga, você fica um pouco sem saber ali. Então, isso daí atrapalha a tua cabeça. Você tem que trabalhar com dois significados, né? Então, a homonímia vai mais devagar, porque essa operação básica é feita mais lentamente. Eu tentei aplicar isso no português e eu vou mostrar para vocês justamente na aula que vem, tá? Alguma coisa que faz exatamente essa diferença, né? Eu acho. Pode falar ou você quer concluir? Não, já concluí. É isso meu áudio está bem ruim, assim, então desculpa. Não, tá bom. Passei por cima. Mas eu acho que fica um pouco ambíguo, porque a gente pode achar que é mais fácil de ser acessado por causa disso, porque tem muitos sentidos, e aí tem um sentido mais seminal, né, a raiz ali que a gente já tem, né, e aí só deriva, mas a gente também pode pensar que é por conta da frequência, porque como tem muitos contextos de uso, essas palavras são mais frequentes. Então, acesso é uma palavra mais frequente do que banco ou escola. Então, o que eles fizeram? Isso você poderia falar do meu teste, que eu vou mostrar para você na aula que vem. Mas no deles, eles não puseram, porque eles trabalharam com um negócio que é um banco de frequência, e eles conseguiram igualar os dois lados da polissemia e da homonímia. Eles gastaram
um ano inteiro fazendo esse trabalho, uma equipe de pessoas tentando achar os pares. Então, eles estão com tudo igualado. É chamado BN. Eles conseguiram botar todo mundo dentro do mesmo BN. Está tudo no mesmo BN de frequência, entendeu? Professora, isso não teria uma questão um pouco de individualidade? Porque, por exemplo, vamos pegar o caso da palavra acesso, né, que o Alan até brincou e falou, é um caso de polissemia ou é um caso de homonímia? No caso, como a pessoa lê essa palavra, como ela entende essa palavra, a questão do acesso, o acesso da linha amarela já não tem nada a ver com o acesso à internet. Ou seja, isso também não teria um pouco a ver nesse caso da polissemia? Não, olha, a individualidade não pode ser tirada, você não pode jogar lá fora. Existe uma diferença entre a minha cabeça e a tua cabeça. Então, tem que ter alguma diferença lá. Mas isso não impede que você estude. Porque, na verdade, a gente não está falando agora. Então, de alguma forma, a gente está conseguindo ajeitar isso, embora a minha cabeça seja diferente da sua. É baseado nisso que esses testes se fiam, entendeu? Ou seja, é claro que existe uma diferença entre a minha cabeça e a sua cabeça, pode ser que acesso para você seja um pouquinho... Nós nunca vamos saber isso. Mas deve ter, entre os falantes dessa mesma língua, suficiente concordância para a gente poder testar isso. Porque essas coisas, esses contratos verbais acontecem e se dão bem na fala. A gente, na verdade, conversa muito bem entre nós, entendeu? Então, isso é que faz a pessoa seguir em frente estudando isso. Agora, é claro que se você que é desejável você cada vez mais tentar atingir a coisas que estão na sua cabeça e não na minha, e fazer testes individuais. Por enquanto, ainda não dá para fazer isso. Com o MEG já dá para fazer com menos gente, por exemplo, do que com a EG. Com a EG você precisa ter mais gente fazendo. O MEG consegue fazer isso com um número menor de pessoas. Né? Qual a diferença do funcionamento do MEG, operacionalmente falando, para o EEG? O MEG ele não está interessado na carga, porque o que o EEG vê é a eletricidade entrando na célula e saindo da célula. É a positivação e depois a negativação. Quando ela rompe, quando ela entra pela membrana plasmática e faz a troca de valores, entendeu? E que na verdade, a base assim, da vida. Né? Isso. Você, com isso, você tem uma mudança muito radical e que tem um ciclo, que são esses ciclos da onda, que você vê um pico e um vale, um pico e um vale, um pico e um vale, que é um pouco grosseiro para a linguagem. Você vê como a linguagem é sutil. O MEG trabalha com a radiação que essa onda produz fora da célula. Ela não trabalha com troca de positividade. Então, as diferenças entre que você está trabalhando na radiação é diminuta, é uma coisa muito mais sutil. Né? E está mais no tamanho das variações linguísticas, sabe? Os resultados são melhores. Tanto que alguma coisa a gente percebe, o MEG. Tanto que você pode ver, uma coisa que a gente percebe aos 400 milissegundos no EEG, no MEG é 350. Ele já consegue verificar exatamente essa mesma diferença 50 milissegundos antes. O M350 equivale ao M400. Eles são medidas equivalentes, com máquinas diferentes. Então, o MEG é muito mais sensível do que o EEG. E como você não tem que... Como o MEG não é uma onda mesmo, é apenas radiação, o MEG não vibra tanto nesses tecidos que o cérebro tem. E você consegue, com o MEG, uma localização melhor. Você sabe mais onde é que a coisa está acontecendo. Então, ele também tem uma melhor resolução de localização muito melhor do que a do EEG, que realmente não é nem um pouco boa, porque ele não tem que ficar atravessando coisas, ele é muito diminuto. Então, é uma técnica melhor. Não tenha dúvida que é uma técnica melhor. Professora, eu sei que ainda tem outra... inatingível para a gente. Fala. Eu sei que ainda tem outra apresentação, mas será que eu poderia fazer 2 apontamentos? Pode. Assim, o primeiro
é em relação ao M350, porque no artigo ele cita 2 estudos, um deles de Pilkane de 2002, que mostra que o M350 ele não indexa competição, ele indexa porque ele vai chamar de, eu acho que pós-lexical, né? Isso. Ou pós-ativação, Uhum. e sim a ativação inicial dos morfemas. Só que ele também fala assim, se also, né? É um outro texto da Pilkane, e nesse texto ela tá mostrando que dependendo de uma condição morfológica da palavra, o M350 indexa justamente a competição, e não a ativação inicial. Eu não sei até que ponto isso pode ter influído aqui, mas eu achei que seria relevante fazer esse apontamento. E tem uma outra questão também. Eu estava até relendo a parte de análise de dados na descrição da metodologia, porque como o MEG tem uma precisão espacial, você já sabe onde estão os componentes, né? E aí você consegue fazer com que direcionar a medição do MEG para esses componentes. Aí eu estava reparando, e está explicado isso no artigo, que, por exemplo, o M170, ele está falando que o posicionamento, né, do MEG, a localização que eles especificaram, ela foi feita para potencializar a detecção do M350. Então, o M170 não fica muito definido. E aí eu fico pensando, por exemplo, será que você não tem uma vantagem na homonímia no momento mais inicial, por conta, naquele momento da ativação da conversão de informação física visual em informação ortográfica e fonológica? Porque, segundo a própria Pilkane, o M170 é o momento em que você faz essa identificação. Uhum. Então, será que, de repente, não existe uma vantagem homonímia também? Não, mas eu não estou entendendo por quê, porque na polissemia também eu tenho exatamente o mesmo. Não, sim, mas é porque está falando que a vantagem ela é polissêmica, não é? E não homonímica. Pois é, mas a polissemia e a homonímia, as duas, elas são escritas da mesma forma. Sim, mas então será que não tem uma vantagem homonímia da homonímia também? Mas num momento mais inicial, antes do M350? É isso que eu tô querendo colocar, entendeu? Porque pelo que eu entendi, esse artigo está apontando que você não tem uma vantagem ambígua, você tem uma vantagem polissêmica. Mas e se a gente vai para antes do processamento, antes de se pensar em sentido? Quando você faz acesso à forma fonológica e ao reconhecimento de que aquilo é uma palavra, mesmo sem sentido. Não, será que é homonímia? Agora eu entendi. Não, nessa faixa que você está pensando, as duas são iguais, não tem diferença nenhuma. Então, mas o que eu quero dizer é que, assim, será que, comparada com outras palavras, você não teria uma facilitação no M170 na homonímia também? Comparada com outras com palavras diferentes. Isso, então você teria, digamos assim, uma vantagem polissêmica. Tem tanto na homonímia como tem tanto na homonímia como na polissemia. Claro que tem. 170 não vai ver isso, não tem como ver isso. Então, é isso que eu fiquei, porque de repente, se ele tivesse colocado isso ele tivesse verificado o M170 também, ele conseguiria fazer essa diferenciação. Entendeu? De repente você ele fala que não existe a vantagem ambígua. Na verdade, pode existir a vantagem ambígua, digamos assim. Eu não estou falando que existe, né? Estou falando pode existir no M170 e no M350 você ter a vantagem polissêmica. Não, mas o paper é sobre 350, entendeu? É sobre as coisas que você vai... depois envolvendo semântica também, né? Porque o M170 não tem semântica, né? Então ele quer envolvendo semântica. Depois que você joga a semântica lá, você aí é obrigado a ativar 2 locais diferentes do cérebro para lidar com os múltiplos sentidos da homonímia. E você não tem que fazer esse trabalho na polissemia. Mas o trabalho inicial, quando você põe eles lá, teria uma vantagem na homonímia também, igual tem na polissemia. Então, eu entendi. É que assim, porque eu não sei como é que ele conceituou acesso lexical também, que às vezes não fica muito claro. Mas, por exemplo, para mim, essa etapa inicial de reconhecimento de que é uma palavra e ativação da representação fonológica faz parte do processamento lexical, entendeu? Pelo menos assim, como eu vejo.
Sim, faz parte. Daniela, Isso é a parte do início. Fala. Deixa eu atrapalhar, a gente já passou muito do horário. Ok, vamos lá. Já passamos 8 minutos, é isso? Não, passamos do horário do Alan, já passamos 13. Tá, ok. Obrigada, Amy. Gente, obrigado. Alan, foi maravilhoso. Muito bom mesmo. Você pegou um texto complicado e você dissecou. Legal, muito bom. Obrigado também, Sara, pelas perguntas. Foi ótimo. Ana? Sim. Ana e Vitor. Tá. Eu preciso do acesso para os slides. Eu estou com 2 equipamentos, né? Porque o meu computador não tem microfone nem câmera. Então, eu vou projetar os slides por lá e eu estou falando pelo tablet. Geralmente, o tablet eu não consigo fazer muita coisa com ele. Então, não sei como é que você vai me dar o acesso aí para compartilhar a tela. Compartilhei. Tá. Compartilhar. Dona Ana. Poxa, já achei que você ia me dar um oi aqui, fiquei toda feliz, mas era outra Ana. Não, era você mesmo. Ah, era eu? Era você mesmo. Era você. Tudo bem? Ilustre. Poxa, quando eu olhei o horário, eu falei, você correndo. Muito bom. Adorei, achei a estrutura linda, tudo organizado, Dona Emily controlando o horário. Tá vendo? Arrasou. Amei. Agora, outra Ana, vamos lá, apresentação. Então, vamos lá. Boa tarde. Vou fazer a apresentação aqui da disciplina de Neurociências da Linguagem, da professora Aniela. Eu sou a Ana Cleide Vieira Gomes Guimbal de Aquino. Normalmente, as pessoas me chamam de Ana Guimbal. Eu estou aqui como aluna especial dessa disciplina, porque eu faço um outro doutorado na Psicologia Experimental da USP. E também sou orientanda da Aniela de pós-doc, né? Então, são muitas coisas assim. Sou professora da Universidade Federal Rural da Amazônia, em Belém, tá? Então, eu fiz um roteiro de apresentação, vou falar uma apresentação mais geral, né, do artigo, que ficou sobre a minha responsabilidade. Depois eu falo do objetivo desse artigo e da temática, né? E aí, o artigo em estudo eu dividi em algumas partes, não são as partes que estão listadas no artigo, né, nesse capítulo, mas essas primeiras aí, introdução, questões metodológicas e apresentação principal, sim. E aí, no final, eu já fiz uma compilação para ficar mais compreensível essa temática, não é? Então, coloquei o artigo em estudo, modelos de reconhecimento de palavras e acesso lexical, e aí eu faço um resumo com 2 questões, na verdade, acho que são 3 questões que eu trago, e aí trago críticas, sugestões e indicações de leitura. Eu sempre gosto de começar as apresentações, né, até porque está sendo gravado, eu não sei quem vai ter acesso depois, eu faço sempre uma autodescrição minha, né? Então, eu tenho a pele clara, eu tô maquiada, com batom bem pink, não é? Tenho cabelos na altura do ombro, eles estão com luzes, assim, um pouco loiros. O meu sinal em libras são as 2 letras, o A, né, e a letra C, que desce em forma de caixa até a altura do ombro, né? E isso para uma questão de acessibilidade e inclusão, caso alguém tenha acesso a esse vídeo posteriormente que precise dessas informações. Então, aqui na apresentação geral, eu trago 2 imagens, uma do recorte do título do capítulo, que é o capítulo 11, Models of Lexical Access and Morphological Processing, que está no livro The Handbook of Psycholinguistics, né? Esse livro, a edição que é utilizada é de 2018, mas esse artigo saiu em 2017, né? Então, eu trago as informações desses autores, tá? Coloquei aqui as fotos, pesquisei lá e trouxe as fotos, acho que é bom a gente dar um rosto, né? A gente que trabalha tanto com processamento de linguagem, não é? A imagem, ela serve muito para a gente nesse sentido. Então, são 3 figuras que eu trago aqui,
né, um homem e duas mulheres. O homem é o autor Peter Milling, né? A fonte que eu tirei foi da academia.edu, né? E aí eu vou trazer um pouquinho de quem que é o Peter, né? Ele é graduado e tem mestrado também na área de psicologia. Ele é doutor em psicologia experimental e comportamental, com foco na morfologia, e atua na área da psicologia da linguagem e aprendizagem de línguas, né? A figura 2 é da Eva Smolka. Ela é da área da psicologia cognitiva, ela é formada em psicologia e em língua francesa. Ela tem mestrado e doutorado na área de linguagem e de psicologia, e ela é pesquisadora sênior nos laboratórios Raskin desde 1978. Não, na verdade, essa é a Laurie Feldman, que é a terceira imagem, né? A Laurie, ela é pesquisadora nos laboratórios Raskin desde 1978. A Eva Smolka, ela é professora visitante de psicolinguística, né? E ela tem mestrado e graduação na área de psicologia e na linguística da língua inglesa, né? Com pós-doutorado em neurolinguística numa universidade da Alemanha. Então, esses são os autores, né, que fizeram, não é, esse capítulo, que é mais relacionado com uma... eu não diria que é uma revisão sistemática, mas é uma apreensão da teoria, né, por trás desse processamento, né, do que a gente vai ver qual é o objetivo e qual é essa temática, né? Então, o objetivo desse capítulo é apresentar uma amostra da literatura experimental usando a tarefa de decisão e das técnicas de priming, né? Além de investigar como entender palavras morfologicamente complexas e discutir como essas descobertas se relacionam aos modelos baseados em léxico e em aprendizagem, né, que são as duas teorias que nós vamos contrapor aqui. E, por fim, discutir achados experimentais a partir de medidas comportamentais e eletrofisiológicas. Só uma coisinha então, nesse anterior, Sim. Rapidinho. Tarefa de decisão lexical é o nomezinho dela, tá? Tá. Ok. Tarefa de decisão lexical, ok. E técnicas de priming. Isso. Então, qual é a temática do artigo? Então, para apresentar essa temática, os próprios autores nos dão algumas pistas e eles delineiam, não é, esse desenho experimental apresentado aí nessa metodologia dessa revisão em duas questões maiores, né? Como as unidades em cada nível da hierarquia da linguagem são representadas e organizadas no léxico mental, ou seja, como elas são armazenadas como palavras inteiras ou como unidades constituintes. Então, essa é uma grande pergunta que eles trazem logo no começo. E a outra é a combinatória envolve uma padronização linguística, né, relacionada com a sintaxe, ou um mecanismo de associação mais geral. Então, eles partem disso para trabalhar justamente, né, o que seria esse modelo lexical, né, esse acesso, né, essa tarefa, né, de decisão lexical e esse processamento morfológico. Então, o grande foco aqui, né, é esse processamento morfológico de compreensão para a construção desses significados, né, a partir das duas teorias que nós vamos ver. Na introdução, eles trazem, né, essa capacidade de combinar palavras em frases, está analogamente relacionada à capacidade de combinar morfemas em palavras, né? Então, diante disso, nós temos uma abordagem, né, que são a primeira abordagem apresentada pelos autores, que é a abordagem combinatória dos fenômenos da linguagem, ou seja, a linguagem ela é compreendida como um sistema hierárquico. E aí nós temos a palavra que eles abrem o texto, né, logo na introdução, que é successful, que seria mais transparente, porque success, essa raiz, ela vai designar o termo sucesso, né? No entanto, há outra palavra que eles colocam lá, e aí eu acho que vai ao encontro da aula que a Aniela iniciou hoje para a gente, né, com o prime e a palavra alvo, né, que é o successor, que aí, no caso, esse morfema OR, ele já é mais opaco, e eu não vou ter aí uma referência dessa raiz como sucesso, mas sim como sucessor, né? Ali bem-sucedido e sucessor.
Então, é importante para a compreensão desse capítulo o processo de formação de palavras, que aí eles destacam 2 processos, né? A flexão e a derivação.